Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Sarau, porque a gente acredita que a arte e a cultura também são uma forma de terapia. Nosso convidado de hoje é compositor, cantor, instrumentista e, para mim, uma das grandes revelações da nova MPB. O nome dele, Kaique Souza. Que Tudo coisa bom, meu amor? linda. Mas eu só falei verdade. Eu fico tão feliz. Muito obrigado, viu, mais uma vez, a É gente junto isso. aqui. Olha, é um prazer tão grande, porque assim, eu já te falei, repito, falo para as pessoas, você tem uma voz que não é daqui. Uhum. Eu acho assim, a voz dos anjos vem de lá, vem de um outro lugar. Que honra. Mas é verdade, talvez você não se dê conta que você está acostumado com a sua voz. Aí a gente não se dá conta. Mas é muito diferenciado, Kaique, e tem uma coisa que é mais ainda, o teu gosto musical, as tuas escolhas, as suas composições são de que alguém que já viveu muita coisa há muito tempo. É como se fosse uma alma velha que traz uma MPB que a gente precisava ressuscitar, de qualidade, de cada palavra tem seu valor. Ó, tem uma música sua nova que a gente vai trazer aqui, que tem uma palavra que eu amo essa palavra, mas nunca tive coragem de dizer, que eu achei que eu era a única pessoa que sabia a palavra, que é esboroar. Ah, O verbo esboroar. é muito usado pra lá. Meninas, aqui no Rio, vocês sabem o que que é esboroar? Olha só, esboroar. É ir se desfazendo, se dissipar. Isso. E aquilo ficou tão lindo, tão lindo. Eu falei, gente, ele usou a palavra que eu sei que eu era a única cristã que sabia, esboroar, sabe? Então, assim, é um prazer e uma honra ter você aqui, porque eu acho que as pessoas têm que ouvir mais Kaique, que fala de amor, que fala do coração, que fala de sentimentos que talvez num mundo de inteligência artificial seja o que vai diferenciar a gente, eh, por ser um ser humano de verdade. Então eu queria que você começasse falando pra gente um pouquinho da tua trajetória, que começa em 2020 praticamente, ao público, porque você começa a cantar com 6 anos, É. não é isso? Na Tem igreja, história em aí, Arco tem. Verde. Não é Isso isso? mesmo, você Uma lembrou. cidade, eu lembro, eu não esqueço das coisas que eu admiro. Hã. Em Arco Verde, depois com 14, 15 anos, com seu irmão Cássio, É. você vai para os barzinhos, Isso, e isso. 2020 você, no meio da pandemia, resolve dar as caras nas redes É. sociais. Era no ápice ali. Olhe, obrigada por todas as palavras. Você é Do incrível, eu vo adoro você. Amo, amo mesmo. Muito obrigada. E a gente estava num tempo em que tudo era virtual, né. Então ao mesmo tempo que tudo era muito escasso fisicamente, o virtual se tornou a coisa mais procurada do momento. E eu já tinha feito vários vídeos antes disso, mas acredito que pela maior concentração de gente naquele momento, o tempo inteiro buscando, a procura era alta. Então foi a maneira em que eu achei de aparecer. Eu aprendi a tocar teclado na pandemia, né, muito tempo assim, eu terminei o ensino médio em 2019, então eu já estava em casa. Então eu já tinha mais tempo fora do normal para me dedicar ao instrumento e aprendi o teclado, fazia as versõezinhas e foi no momento em que eu apareci de uma forma muito, considerável com vídeos preto e branco, que foi no início, é tanto que tem gente esses dias eu entrei numa live de uma pessoa, no TikTok, assim, alguém falou: "Meu Deus, é Kaique", aí a namorada dessa pessoa falou, "Quem? Aquele dos vídeos preto e branco". E aí eu Uhum. virei uma pessoa, assim, conhecida como a pessoa dos vídeos preto e branco, do piano, naquele tempo. Hoje já se desfez um pouco, porque aí tem o lance do autoral, a composição ficou mais forte. Mas como você falou, foi ali onde eu estive, né, aparecendo com os vídeos, era muito viral, tinha muito vídeo que era viral até hoje. E a pandemia me mostrou pra muita gente que E tá fora você de casa. sacou que era uma hora certa de se expor? Ai, saquei, Sacou. saquei. Você teve esse feeling. É, sim, e teve um tempo que o primeiro vídeo a viralizar, eu acho que foi uma música de Vanessa da Mata, Amado. Como pode ser gostar de alguém?
E aí Lembro. gravei. Quando foi nesse tempo, viralizou, eu não tinha constância para fazer vídeo. Quando viralizou, era chegando gente o tempo inteiro, eu disse: "Eu vou pegar esse povo, nenhum vai embora. Vai ter vídeo todo dia". Eu vou agarrar esse público. Exato. E era Uhum. era muito assim, porque era na época que os seguidores estavam chegando e eu disse: "Não, eu preciso de alguma coisa para que eu possa fixar o povo aqui". Aí eu fazia vídeo todos os dias, às vezes 2 vídeos num dia. E para quem canta isso não é comum, né, o seu conteúdo só é música. Então às vezes você quer fazer um charminho, posta um a cada 3 dias. Eu não, eu estava todo dia. Você estava disposto. Estava em casa, né, o povo chegando, eu queria segurar eles e eu acho que eu E segurei. fez certinho. E eu me lembro, assim, a primeira que eu me lembro que estourou muito mesmo, você falou da Vanessa, mas uma que eu vi foi Meu Mel. Foi. Foi isso mesmo? Até hoje. Foi na época, em 2021, eu acho, que foi a minha mãe sempre ficava falando: "Kaique, tal música". E aí, como as músicas são muito antigas, ela às vezes sugeria, aí eu não ouvia ou quando eu gravava ela: "Eu não disse a você que dava certo?". E ela sempre falava. E a Meu Mel é um exemplo muito forte disso. Que aí eu gravei, de novo no piano, aquela coisinha preto e branco, ficava mais melancólico, logo induzia mais as pessoas a postarem no status do WhatsApp. Tá Uhum. apaixonado, posta no status. E aí eu era um símbolo de muita gente ali apaixonada. E a Meu Mel aconteceu dessa forma pra mim, Foi a a primeira que você primeira falou assim: "Nossa, o a primeira que negócio". eu apareci, de fato, assim, pra muita gente, TikTok, Instagram. Eu já regravei essa música também oficialmente, Uhum. já regravei por Spotify, YouTube, e ela é muito recebida até hoje. Se eu tirar do meu setlist, eu sou cancelado, Com certeza. então não Porque posso te tirar. cobram isso. Cobram Até porque muito. todos os shows que você fez aqui no Rio, eu fui. E É, tá lá, sempre tem. tem lá. Aí tem amanhã de novo. Ah, Se eu não estaremos lá, com então, você vai certeza. comprovar. Com Não certeza, vou posso tirar. comprovar que você não pode tirar. Agora, eu depois fui ver, porque assim, é isso que eu digo, que você tem uma coisa póstuma, assim, de outras vidas, porque eu falei assim: "Gente, essa música estourou", essa música foi composta em 1985, Mel Mel, por Paulo Rezende, mas quem cantou foi Marquinhos Moura. E foi um grande sucesso, porque trouxe, era uma música da novela, Brega e Chique, que tinha Marília Pêra e Marcos Nanini, imagina, olha que coisa chique, como atores principais. Então eu queria aqui para a gente marcar isso, a gente agora cantasse Meu Mel. Vamos, Pode bora. ser? Claro. Vamos abrir com a Meu Mel. Você não estava, eu em 1985, Não imagina, estava, e cheguei a estourou em 1987. isso. É, realmente, é uma coisa, né. Tudo Foi bem, mas sua mãe tinha razão. exato, e é aquilo, né, história não se apaga. Essa música Exatamente. tem a história, né, ela É, o que marca é muito. bom não morre, né. Não, não morre. E você tem esse dom de reinventar as coisas, trazer coisas boas para as Sim. novas gerações, mas é verdade, Kaique, não é qualquer um que traz coisas que já fizeram muito sucesso e traz com esse ar de frescor. Muito obrigada. Vamos fazer então a Meu Vamos Mel. lá, Meu Mel. Fica comigo, meu mel. Tiro a Deus das mãos. Não me entregue à solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto
pra sempre ser um ser só. Meu mal, não diga adeus, que eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Eu sou suspeita. Mas aí eu falei assim: esse menino tá chegando, tá reorganizando. E aí você me surpreende quando você começa a compor. Que eu achei que você já era bem legal, descobrindo, redescobrindo, refazendo músicas. E aí você começou a compor. E eu falei: "Gente, tem um gosto de gente boa que já veio atrás". Mas é verdade. Eh, quando você começou a apresentar canções, eu falei: "Gente, isso é muito bom". Aí eu fui ver, eu achei que você estava fazendo parceria com pessoas mais velhas, né. Não, não era. Estava ali só você. É. E uma das que eu gosto demais, demais, e que em show eu vi que não sou só eu que gosto, é "Quero Te Ver Pra Sempre". É a mais queridinha. É a É. queridinha? E como foi o processo de composição dessa música? Foi é é a minha música que eu acho mais melódica, a melodia mais legal. E eu acho amo. E aí quando eu fiz em Arco Verde, né, eu ainda morava na casa dos meus pais. Acho que eu fiz ela não me lembro ao certo, mas eu acho que eu fiz em 2022, porque eu lancei em 2023. E aí, foi como ela é muito feliz, ela não é sofrência, não tem um motivo ali: "Ah, tô triste". Ela é muito feliz. Eu lembro até de uma vez que você falou: "Ah, parece que tá num campo de girassóis". É, me E aí, lembrou é Van Gogh. basicamente isso. É. Sabe, as coisas assim, indo aquele o amarelo, o girassol, é isso, Essa coisa, né, floral, solar. alegre, solar. Eu acho também. E quando eu fiz de um jeito muito despretensioso, porque eu estava em casa, gravei a melodia, e eu não terminei, né, não era uma coisa que precisa, não era uma coisa precisa na época, eu fiz só um comecinho. Só que a melodia pra mim era muito muito boa. Eu lembro que na época, eu fiquei: "Gente, eu vou terminar essa música, porque parece alguma música de Marisa Monte". Veja, a prepotência. E eu estava com isso na cabeça. Aí eu Ou falei a assim: intuição? "Não sei". Hã, Eu disse: "Não, uma parece uma prepotência música intuitiva. artística, uma coisa Uhum, mais ou menos assim". tá. E aí eu estava parecia algo que Marisa Monte cantava, ou cantaria. Cantaria. E aí eu fiquei com isso na cabeça: "Eu preciso terminar". E aí eu escrevi, terminei a Quero Te Ver Pra Sempre, mandei para o meu produtor hoje, musical, e ele disse: "Pô, por que você não produziu ainda?". E a Quero Te Ver Pra Sempre realmente hoje é uma das músicas mais queridas por todo mundo, é tanto que eu não estou com a turnê nova ainda, mas Uhum. enquanto eu não inicio a turnê nova, ela encerra o show. Sempre, né. Sempre, sempre. E é aquela coisa, a turnê passada ela tocava no som, né, no final. E o povo sempre pedia, aí eu fazia um charminho, eu disse: "Gente, não vai ter, quero te ver pra Aham. sempre hoje". Deixando o pessoal apavorado, né, Exato, e aí no final eu disse: ansioso. "Tem que ter, tem que ter". Então se tornou uma música hoje que me mostra pra muita gente. Ela teve muitos momentos virais, assim, no Instagram, é uma música bem ouvida, eu amo, é uma música que mostra o meu trabalho autoral, muito bem, na minha opinião, no sentido de mostra pra muita gente. E eu fico muito feliz que ela é amada e querida. Não, ela contagia, né. Ela tem uma coisa que E fica ali o contagia. negócio, né, na E ela cabeça. sai daquela coisa da fossa, e ela vem para uma coisa, tipo assim: "Quero te ver para sempre. É. Eu não quero mais uma relação fugaz, Ah, eu não sim, quero compromisso, eu quero que a gente faça isso daqui para sempre", é verdade, né. é verdade. E eu queria que você cantasse. Vamos "Quero te fazer. ver para Bora sempre", fazer Quero Te Ver porque Pra Sempre. merece. Será que Marisa Monte já ouviu essa música? Eu seria capaz de apresentar pra ela, se eu a encontrasse. Eu falo que é a pessoa que se eu encontrar eu enlouqueço. Juro. Posso te dizer uma coisa? Eu fui a todos os shows da Marisa. Nossa. É uma coisa que tá fora do
não sei, tá num outro A régua patamar. ela ultrapassa, né. A régua Eu é acho também, complicado. eu acho super. Eu encontrei já nessa minha pequena trajetória, já encontrei com muita gente, muito artista. Só que eu digo, todos os que eu já encontrei, eu acho que só superaria se eu encontrasse Marisa Monte. E eu não saberia reagir, porque a gente acaba fingindo um costumezinho. Por exemplo, quando eu lhe vi a primeira Tem, vez, né. eu fingi costume. Eu fiquei: "Meu Deus do céu, é ela, não sei o quê". Aí a pessoa se aquieta. Aí eu fico pensando, se eu encontrasse Marisa Monte, será que eu ia conseguir fingir esse costume? Então eu teria sim, eu acho que a cara de pau de dizer: "Olha essa música aqui, ó, ouça". E eu adoraria apresentar e tudo, eu acho super que é uma melodia que ela cantaria. Não sei porque eu E eu penso acho que isso. ela gostaria de ouvir. Eu Eu acho que a eu vou Marisa fazer isso tem um essa dia. coisa solar, tem essa coisa Tem, girassol. tem. Até uma coisa, na parte mais técnica, assim, o produtor foi quem me ensinou esses dias, tem uma coisa chamada 3x4, 6x8 na música, que eu não sei o que é. E aí ele disse: "Ó, essa música parece com a música de Marisa Monte pelo andamento, pela forma. Ela tem o mesmo 6x8 ou 3x4". Você tá vendo que não era coisa da minha cabeça, foi comprovado matematicamente que Marisa escreveu no mesmo tempo. Aliás, eu escrevi no mesmo tempo. Então, assim, claro, eu apresentaria super se eu a visse pessoalmente. Olha, a gente vai marcar a Marisa para ver se ela ouve a sua música. Sério? Vamos? Veja, Bora tá, tentar. Bruno? Na produção, vamos marcar. O corte dessa música a gente vai marcar a Maria. Quero te ver pra sempre. Quando você chegou, eu já nem quis saber das histórias, besteiras de ontem. Tudo se fez de novo, tão lindo, tão belo. Minha casa foi quem sorriu muito. Seu lado oposto, essa conversa discreta e parada seduz e provoca. Esse seu rosto fica tão lindo, sorrindo faz graça e de quebra sufoca. Quero te ver amanhã, quero te ver por um mês, aliás, quero te ver pra sempre. Quero te ver amanhã, quero te ver por um mês, aliás, quero te ver pra sempre. Quando você chegou, eu já nem quis saber das histórias, besteiras de ontem. Tudo se fez de novo, tão lindo, tão belo. Minha casa foi quem sorriu muito. Seu lado oposto, essa conversa discreta e parada seduz e provoca. Esse seu rosto fica tão lindo, sorrindo faz graça e de quebra sufoca. Quero te ver amanhã, quero te ver por um mês, aliás, quero te ver pra sempre. Quero te ver amanhã, quero te ver por um mês, aliás, quero te ver pra sempre. Vamos entrando, não me pergunte mais nada, mais nada. Vamos entrando, não me pergunte mais nada. Vamos entrando, não me pergunte mais nada. Vamos entrando, não me pergunte mais nada. Que lindo, que Obrigada. lindo. E interessante, assim, que a primeira vez que eu ouvi essa música, me deu uma sensação de frescor, e depois eu falei assim: "Gente, foi o Kaique que fez". Porque, assim, é preciso viver um grande amor para compor ou é o contrário? Olhe, veja, é muito relativo. Eh, eu sou uma pessoa muito nova, né, então eu não vivi todas as experiências do mundo. Ainda quando eu fiz a minha música mais triste, que é a que eu acho que é a Você Foi,
eu não vivi completamente, né. Então, ela é muito pesada. Se eu tivesse vivido, com certeza eu estaria precisando me cuidar, porque Uhum. teria feito um trauma muito grande. Porque a música eu acho muito profunda, muito pesada, apesar de linda, eu acho ela muito tocante, né. E aí eu meio que sou a prova viva, não vivi de todas as coisas do mundo ainda, mas eu consigo, observar as histórias, vejo os relatos, eu vejo o que gente ao meu redor passou. E não é obrigada a gente ter 100% da propriedade da história, né, pra escrever. E eu tenho feito muito isso. Agora, óbvio, nem tudo são flores, né, desde quando eu tô há um tempo sem lançar música, já vivi muitas outras coisas, já dei certo, já não dei certo, né, com Como todo pessoas, como mundo. todo mundo. E aí sim, a gente realmente tem propriedade, né, pra falar, mas nem sempre. Eu acredito que você tem que saber, tem que querer usar as palavras, o que você tem pra falar. Às vezes você se coloca no lugar de uma outra pessoa. Acho que a composição é isso. Eu acho até que o fato de você não viver torna a música ainda mais interessante, porque ela é catarse de muita gente. Sim, Essa que você falou, profunda, uma mais pesada, eu não sei se é tão pesada, porque eu acho que muita gente utiliza a música para ir em algumas profundezas humanas, que só é possível com a música. eu acho também. Porque Concordo. mesmo as pessoas que não viveram, conseguem mergulhar. Eu vejo isso e se a gente for lembrar, tipo assim, Marília Mendonça, né, que tinha essa coisa das coisas profundas, e uma mulher de 27 anos, ela era muito nova, ela não poderia ter vivido tudo aquilo, Realmente, mas como ela ajudou pessoas a superarem coisas. E eu tenho certeza que isso também acontece com você. com Assim, certeza. você recebe lá o direct, as pessoas falam: "Nossa, você descreveu a minha relação, você me Aham. fez, enfrentar". Como é que é isso? É muito comum, realmente, você me lembrou de algo que eu não lembrava, talvez, pra falar. Mas muita gente chega pra falar: "Você escreveu a minha história". Eu digo: "Meu Deus, olha só realmente como se encaixa, né, perfeitamente". Na Quero Te Ver Pra Sempre, muita gente fala: "Meu Deus, essa música é pra mim. Sou eu descritinha, descritinha". E eu acho isso muito legal, a forma que eles escrevem pra mim, eh, e me toca muito mais, confesso pra você, porque hoje as minhas versões e eu apareci muito mais com as versões, ainda do que com as autorais. Sendo que com as versões eu já ouvi de tudo, pedido de casamento, separação. "Ai, manda um vídeo pra mim que eu quero recuperar meu namorado". Não, no show tem gente que pede para você Sempre, cantar, porque sempre vai fazer um acontece. pedido de É, casamento, né. exato. Fiz um show agora em Garanhuns, que foi no Sesc de Garanhuns, 31 de maio. E tem uma música minha chamada Baby Baby, que foi uma música que eu quis lançar, assim, só pra ver no que dava, ela deu bom, mas não é uma música que eu amo, Uhum. confesso, não é uma das minhas preferidas. E aí eu não boto no show, pra quê? O menino chegou dizendo que foi o tema do como é que era? O tema da reconciliação. E aí ele falou: "Bota Baby Baby por isso, por isso, por isso". Eu disse: "Gente, eu não ia botar, mas agora eu vou botar". Aí quando foi no fim, nas fotos, ele contou toda a história, de que foi através de um link do Spotify que ele se reconciliou com a pessoa, enfim, alguma coisa assim. E eu Esse acho que tem isso, poder né. mágico É, da música, né. e quando você veste a composição, né. Eu leio de tudo, vejo de tudo, como eu falei, com as versões, e com as autorais eu tô começando a ler, porque é tudo muito novo. Confesso que quando uma música é mais triste, parece que serve mais. A galera acha que parece que o brasileiro ele sofre mais do que é feliz. Mas tem esse movimento, né, que a música é esse veículo da catarse. É, Então, eu acho que tem gente que utiliza a música para sofrer uma dor que ela sequer teve coragem de arriscar. eu acho também, Bia. Então a paixão platônica, Eu né, acho, a paixão nossa. platônica é aquilo que nunca vai ser real, Uhum. porque o platônico é aquilo que você está à distância. Mas a tua música e muitas outras, né, que trazem isso que a gente diz que é profundo e pesado, mas é a hora que essas pessoas materializam aquilo que só estava dentro da cabeça. É verdade. E a música tem essa característica. Tem, fortíssima. Forte, muito forte. Então, assim, é necessário, não sei se é o brasileiro, eu acho que todo mundo precisa mergulhar em sentimentos
que se a gente não viveu, a gente não teve coragem de viver e a gente não arriscou. Exato. Então eu acho que a gente vai lá resgatar esse arriscar, Eu né. acho também, eu acho. Tem até uma pessoa próxima a mim que ela falou, eu sou uma pessoa que tenho muito medo de me arriscar, seja pra amar, pra odiar, pra tudo. Para os ápices das emoções eu tenho muito medo. E aí ela falou pra mim: "Ó, tu tem medo de se arriscar, por que tu não vai? É preciso". E aí eu internalizei isso, eu disse: "Eu preciso, porque se der bom, eu vou escrever. Se der ruim, eu também vou escrever". Então é Exatamente. coisa, né. Então já aconteceu história, por exemplo, eu tô pra lançar o meu primeiro álbum, e tem muita música escrita e eu, às vezes, pra uma pessoa só eu escrevo 9 músicas. Para uma pessoa, Uma que pessoa só. felizar dessa pessoa, pelo amor de Porque Deus. eu não é que, Eu se entendi. ache, mas é porque eu arranco, sabe, eu tiro leite de pedra, Aham. realmente, pra que eu possa aproveitar. "Pô, eu tô triste, tô feliz, eu não já tô aqui, então eu vou escrever". E Uhum. eu acho que me rende muitas coisas boas e muitas músicas tristes que pra mim são as melhores. Eu adoro escrever música triste. Quando eu escrevo uma música feliz eu fico: "Tá, é, boa". Mas quando eu escrevo uma música triste, que ela é bonita, Cássia é quem fica brincando comigo. Ele faz: "Qual a tua música preferida?" Eu digo: "Ah, Você Foi". Ele fala: "Mas é a tua música mais triste". Tipo, é a música que o toque é triste, é melancólico. Eu disse: "Eu amo". Adoro escrever. Eu acho que as minhas palavras fluem melhor quando é pra falar de tristeza no amor, na vida. Eu acho que eu sei escrever melhor. Não que eu sou uma pessoa infeliz, Não. mas eu me encontro nessas palavras. Eu adoro. Então quando eu escrevo uma música assim, parece que eu me sinto vitorioso. Nesse álbum que eu vou lançar tem muita coisa assim, tem de tudo. E aí dessas 9 músicas que eu lhe falei, sempre tem, arranco uma, pego uma, sempre tem de tudo. Você diria que as tuas músicas prediletas são aquelas que vão não são rasas, elas mergulham no É, oceano da são as mais humanidade. tristes. É tanto que É. quando eu anuncio alguma coisa, às vezes a música é feliz, um lançamento, por exemplo, "O Amor Me Fala de Você". Uhum. É uma música positiva. E aí quando eu anunciei, um monte de gente falando: "Pronto, lá vai, me lasquei, vou sofrer". Porque eles meio que já esperam, eu disse: "Não, gente, também não é essa, não só tem coisa triste aqui". Mas engraçado, O Amor Me Fala de Você, eu acho linda, é um samba-canção, Sabe é de uma uma coisa? coisa, é um bolero. Eu só acreditei nessa música por sua causa. Mas é. Juro a você, e eu vou lhe contar por quê. Quando eu lancei dia 25 de outubro do ano Foi passado. do ano passado, eu me Eu lembro. Eu estava fiquei fazendo lá, esperando o então, lançamento, você foi anunciando. porque eu acho que você comentou no teaser de lançamento, eu fiz uma prévia, e Isso. aí você comentou. E aí, rodou ali, a galera fez o pré-save, e eu lancei ela, eu estava em São Paulo fazendo um show, e eram 2 shows, um ao vivo, no estúdio, e o outro da turnê passada, que era Quero Te Ver Pra Sempre. E aí, quando eu lancei, eu disse: "Meu Deus, nunca lancei música estando fora de casa, como é que é isso? Um dia de show, já vou ter que tocar a música hoje à noite". E aí lançou. No outro dia eu estava acordando e tinha um áudio seu no WhatsApp falando: "Kaique, que música linda, eu já ouvi 5 vezes". Eu digo: "Então é Foi, boa". É boa. Se ela toda Beatriz ouviu 5 vezes, a foi. música é boa. E eu juro a você, agora isso não é realmente uma missa de cor presente. Eu disse: "Meu irmão, se ela acreditou, ela é muito rebuscada, ela sabe das coisas, ela entende muito". Talvez, por ser sobre o amor é uma coisa muito específica, né. E eu disse: "Não, se tocou ela, vai tocar muita gente". Não, mas você vai E ver foi que dito vai e tocar. feito, Eu quero que aconteceu. Léo, traz aqui o violão para ele tocar O Amor Me Fala de Você. Sabe quem é eu engraçado, quando eu ouvi essa música, eu falei assim: "Gente", e ela tem um bolero, né, ela tem uma coisa, eu falei: Tem. "Elis Regina adoraria cantar essa Você música". comentou isso comigo, eu lembro. Porque foi a sensação que eu tive. Aham. Eu sou uma pessoa muito transparente, né, o que passa pela minha cabeça, vaza na minha boca. Então, eu acho essa música também linda. É uma das que eu sou mais feliz. É, mas ela O Amor Me Fala de Você é como se você começasse a a ver o amor por aí, entendeu? Em todas as faces, sol, Eu acho também. lua, É, e eu acho que veio aquela coisa solar, mas essa música é linda também. É a mais recente, ela é lançada eu lancei ela em outubro, né, do do ano ano passado, passado. Desde lá 2024. lancei uma outra, mas foi
só porque o povo estava pedindo muito, era uma música que eu fiz para o meu sobrinho e tudo. Só que desde lá não teve outro lançamento assim como ela, sabe, uma E coisa ela que a foi gente lançada num focasse. vídeo bonito, uma Foi nas coisa ruas do Recife nas Antigo. ruas de Recife Antigo. É um vídeo lindo, produzido inclusive por Caio Arruda, lá no Recife, Caio Arruda, famosíssimo, maravilha, ficou lindo, talentosíssimo. ficou lindo, lindo. Então A vamos gente lá, tá o aqui amor me produzindo. fala de você. E eu falei que eu adoro essa música porque acho que é a que pra mim é a que bate Quero Te Ver Pra Sempre. Eu fico: "Meu Deus, é um bolerinho realmente gostosinho, É todo um mundo bolero, ouve, é isso que eu tô falando. tocou, o povo vai ouvir, vai gostar". E muito do que você falou, às vezes o povo não acredita, que achou que eu poderia ter regravado a música e disseram: "A música é sua? Eu não acredito". Uma mulher do meu prédio, inclusive: "Aquela música que você lançou é de quem?" Eu É disse: "É de minha". é minha, né. "Vá ouvir que é minha". Não, isso, assim, quando eu falo, eu adorava Elis, fui ver o último show de Elis, assim, ela morreu logo depois, e eu acho que Elis ia adorar ouvir essa música, assim. E como ela tinha essa coisa do, lançar novos talentos, ela tinha essa generosidade, Belchior, foi Aham. muita gente. Eh, eu acho que Elis ia gostar. Então vamos lá, o amor me fala de você. Ei, vem viver sua vida comigo. Vem ficar, vem brilhar os meus olhos, tudo de novo. Vem morar, vem querer me amar como nunca ninguém quis. Vem querer me usar, gosto de você assim. No simples abraço, tenho você pra mim. O amor me fala de você, diz que tudo é melhor quando você está. Se existe você, não existe o pior. Por favor, queira ficar, pois eu sou sentimental. Tenho ciúme de você, meu quase tudo é você. E que seja sempre assim, bom pra você, melhor pra mim. Se por acaso acontecer a gente se afastar, por favor, queira voltar. Hum, uh, Ei, vem viver sua vida comigo. Vem ficar, vem brilhar os meus olhos, tudo de novo. Vem morar, vem querer me amar como nunca ninguém quis. Vem querer me usar, gosto de você assim. Um simples abraço, tenho você pra mim. O amor me fala de você, diz que tudo é melhor quando você está. Se existe você, não existe o pior. Por favor, queira ficar, pois eu sou sentimental. Tenho ciúme de você, meu quase tudo é você. E que seja sempre assim, bom pra você, melhor pra mim. Se por acaso acontecer da gente se afastar, por favor, queira voltar. Ah, ah, Demais, mas demais. Você tem noção disso? Obrigada. Não, tô falando dos meninos que estão aqui. Bruno, sensacional. Ó, ó, Obrigada. dá uma arrepiada. Não sou só eu, Léo.
Gostou, Léo? Ah, bom, porque eu falei: "Gente, será que só eu que sinto tanto?". Não, Malu? Ah, tá. Gu, Muito obrigada, gente. Mi, Olha, isso eu ouço direto. Arrasou, arrasou. Rose. Muito obrigada, gente. Muito Obrigadíssimo. bom mesmo. Eu queria agora que a gente fizesse uma ao contrário, que é Você Foi. É. E Você Foi, me lembra também, uma compositora antiga, Isolda. Já ouviu falar? Esse nome sim. Isolda. Ela tinha uma canção que quando eu ouvi Você Foi, eu falei: "Gente, ele ressuscitou Isolda?". Aí eu fui pegar tudo da Isolda, eu falei: "Não, não é da Isolda. Lembra Isolda, mas não é Isolda". Então, assim, eu te falei, você teve outras vidas, assim, você andou circulando por um ambiente, musical muito profundo mesmo. E você falou que é uma música triste, eu não acho, eu acho uma música catártica, né. Então vamos fazer, a gente Bora fez 2 fazer. que a gente botou que era para cima. É. Vamos contrariar o Cássio e Vamos. dizer que o Cássio disse, mas o povo gosta de uma sofrência. Então Ama. vamos fazer uma sofrência de qualidade, E o cara. cantor aqui também ama a Não sofrência. é? Você Eu foi, adoro. que é um luto afetivo, né. O Você Foi é Ela um é. luto Ela é o tempo afetivo. inteiro falando de algo que, né, que aconteceu. Tudo Exatamente. você foi, mas ao mesmo tempo que é ruim, o fato de ter ido, eu falo como uma coisa boa. Com Meu certeza. dano preferido. Mas vem cá, a gente só sente saudade do que a gente É viveu, completo. né, então vamos combinar um privilégio, É a gente verdade. sentir saudade, então Você Foi pra mim é linda. Você foi meu dano preferido, sim. Um caso complicado, enfim. Mas foi você o tempo todo aqui. Você foi um sonho bom e tão veloz, um nó que calou minha voz. Mas foi você o tempo todo aqui. Você foi além do meu previsto, um amor nunca sentido, um anjo jamais visto por aqui. Você foi meu álbum favorito, meu gosto preferido, meu livro nunca lido por ninguém. Você foi. Pararara. Hum. Você foi saudade boa de sentir o que voou, meu colibri que não se foi e volta sempre aqui. Você foi o meu desejo dessa vez, que amanhã será mais 3 até lhe ter de volta sempre aqui. Você foi além do meu previsto, um amor nunca sentido, um anjo jamais visto por aqui. Você foi meu álbum favorito, meu gosto preferido, meu livro nunca lido por ninguém. Você foi. Mas é bonito que só, né, não, a gente sofre, mas a gente sofre com dignidade, Sofre. Isso. não é? É a dignidade da sofrência. É verdade. Essa coisa do livro nunca lido, né, é sempre uma porta aberta, né. É. É um luto, mas que deixou portas É, exato, abertas, né. exatamente.
Tem uma música que eu adoro, que é Coisa Mais Bonita. Esse é meu xodozinho, eu amo. Porque, assim, aí eu acho que a coisa mais bonita trouxe um sentimento que é a liberdade de sentir. Aham. É a É. liberdade de eu sentir o que eu quero Pra sentir. quem sente muito também, né, Exatamente, intensidade. exato. Mas, assim, ela é a liberdade de sentir e de expressar essas emoções, É, ainda que elas não se realizem. exato. É Sem você por medo. você, sem medo. Sabe aquela de você, não não dê para o outro uma coisa esperando algo em troca, ou não espere que você seja correspondido. Exatamente. Embora seja muito triste, mas é realmente a ser destemido, né, pra amar, pra se dedicar, né, se entregar. E eu acho isso uma das coisas mais difíceis de Mas alguém corajosa. mais corajosas, é você se entregar. E a música fala realmente de algo: "Ai, eu sinto tanto, não sei se cabe, mas amor", enfim. E eu acho que é isso, é muito intensidade. Eu adoro escrever sobre coisas intensas. Eu sou muito intenso. Exatamente. Então eu acho que é isso, é realmente a liberdade e a carta branca para quem O quiser que eu acho sentir. mais lindo no Coisa Mais Bonita é que, ao mesmo tempo que você coloca, as pessoas vão colocar como sofrimento, mas eu acho que a liberdade de sentir, no fundo, dá aquela sensação de que mesmo que nada dê certo, esse amor está dentro de mim. Então ele pode explodir em qualquer momento, Exato, é em você, com alguém ou sem alguém, é verdade, né. com Então, certeza. vamos cantar Vamos, qualquer Coisa coisa Mais mais bonita. Se eu Bonita? soubesse, eu não tinha nem devolvido meu violão. Vamos começar a deixar ele de ladinho, É, um pedestalzinho aqui. com o pedestal, que agora até o fim vai ser assim, uma música atrás da outra. Vai ter música boa, né, meu filho, dá licença. É a coisa mais bonita. Deixa eu chorar pra você. Deixa eu cantar pra você, amor da minha vida. Coisa mais bonita é você. Deixa eu olhar pra você, mandar embora essa tristeza disfarçada de paixão que eu tenho por você. Se nesse instante o coração me reclamar, a culpa será sua. Eu sinto tanto, não sei se cabe mais amor. Tô deixando esbarrar, porque não tá aqui comigo agora. Pobre coração criou coragem pra dizer te amo. Deixa eu olhar pra você, mandar embora essa tristeza disfarçada de paixão que eu tenho por você. Se nesse instante o coração me reclamar, a culpa será sua. Eu sinto tanto, não sei se cabe mais amor. Tô deixando esboar, porque não tá aqui comigo agora. Pobre coração criou coragem pra dizer te amo.
Sabe o que eu acho mais lindo dessa música? A questão de você expor suas vulnerabilidades, qualquer pessoa, né. Se o outro ama ou não ama, a gente nunca vai saber, Aham. né. Mas colocar isso pra fora é uma coragem, é um É ato uma de coragem. coragem. É pra rasgar. Aham. É pra lascar o É coração. pra lascar o coração. E uma música que eu não ia te pedir, mas aí eu estava lá no seu Instagram, que eu visito lá, né, olhei, aí de repente você estava cantando uma música de Roberto Carlos, que eu cantei muito, que eu senti muito, que eu chorei muito, mas numa época que você não era Aham. nascido, Kaique. Entendi, eu tô entendendo. Mas eu acho que você já estava lá em espírito, não entendeu? Esperando para baixar, que é Falando Sério. Ai, essa Que música música é essa? é linda, E né. como é que você descobriu essa música? Veja, eu, assim como várias outras, agora como eu tô na fase adulta, né, aí a gente já sabe de muita coisa de criança, que me foi apresentado, na minha família. Eu tenho uma família muito musical, Que legal. tipo assim, é muito. Eh, Meus irmãos tocam, a minha família toca. A minha família todinha, parte de mãe, é um pessoal de uma cidade chamada Carnaíba, é Carnaíba. interior de Pernambuco. Uhum, Inclusive, quem nasceu lá, quem é de lá, é Zé Dantas, que uhum. é um poeta, um compositor riquíssimo, que compôs junto com Luiz Gonzaga várias músicas, Sabiá, Shot das Meninas. Então, eu acho que eu tenho algo de lá, sabe. E quando eu nasci nesse lugar, onde todo mundo toca, a cidade por si só é uma cidade muito poética. Tem uma festa linda que acontece lá em homenagem a Zé Dantas. Então é uma terra muito musical. E a gente pequeno ia pra lá todo o tempo. Você e Cássia. Era. E a gente nascia nesse universo, vivia nesse universo onde os discos, a minha mãe tem vários, onde os discos que tocavam eram os mais, sabe, os mais lindos, os mais. E a minha mãe sempre, né, apresentava, olha eu sendo redundante de novo, ela sempre me apresentava as músicas e dizia: "Ó, cante". E aí eu hoje sei, em decorrência disso, o repertório quase todo de Roberto. Entendi. Eu adoro, teve uma pessoa que comentou hoje, ou foi ontem, as músicas de Roberto foram feitas para sua voz. Eu achei de um elogio gigantesco, Mas é mas verdade. eu amei, porque eu amo cantar as músicas dele, que eu acho que é a que eu mais canto direitinho, sei lá, porque se encaixa melhor com a minha voz. Porque tem aquilo, né, eu gosto de tal compositor. Do compositor Roberto eu sou fãzão, porque eu adoro cantar as músicas dele, as letras dele. Eu sou fã do artista, óbvio. E o Roberto tem uma fase, que é essa fase de Falando Sério, de De Cavalgada, detalhes. de Detalhes, que é de um primor É, e de uma sim. atemporalidade, não é marcado por um momento. E eu confesso, quando vi você cantando Falando Sério, eu falei: "Meu Deus, eu acho que eu vou ter que pedir essa música". Eu vim aqui tocar ela, eu vou tentar não errar, tá. Não tem Vou o fazer um menor problema, textinho. até se errar já tá valendo. Tá bom, eu vou Tá falando sério, eu não vou ligar. eu sei. Então tá valendo. Dá só uma afinadinha. Tá, fica tranquilo. Eu acho que essa música traz essa coisa da necessidade das relações profundas. E no mundo de relações líquidas, isso vai ter que voltar à moda. É. Eu acho que tá voltando, sabe, Eu Bia? acho também. Eu acho a coisa do você sabe que foi considerado foi ou é, não sei, por muito tempo, o lance do amor brega, né. Ah, é brega isso, é brega, não sei o quê. Mas hoje tá voltando a breguice boa. Eu amo brega, adoro a coisa brega, a coisa do do amor, assim, declarado, um Essa pedido de coisa de se namoro rasgar, essa brega, coisa essa é coisa, sabe, expor. amo. Essa coisa classicona, eu adoro. Acho que isso deve estar Não mais em tem alta. nada mais humano, né. Eu acho que essas humanidades estão voltando, que bom. Eu acho também. Estava pegando o tom. Tá entrando, tá Tá entrando. entrando. Falando sério,
Eu acho bom você parar com essas coisas. Me olhar com olhos de promessas. Depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos e tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama por uma noite apenas, nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero ser amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Linda Linda essa demais, né? Então, pra mim que eu errei. Não, Errei não, né? não errou não. Pra Eu mim eu sei tô a errada. letra de cor. Então não errei. Eu conferi. Não, então você não ótimo. errou a letra, E não. você arrasou no pedido, tá? Essa Olha, música é linda. porque essa música, eu acho que as pessoas tem uma coisa que acontece com o Roberto, que tem muita gente, e eu tô falando isso que eu tenho uma funcionária, que uma vez eu falei: "O que que você acha do Roberto?" Ela chegou pra mim, isso quando no ini há uns 5 anos atrás, ela: "Ah, eu não gosto muito". Aí eu falei: "Ah, tá". Aí de vez em quando eu comecei a pegá-la cantando músicas do Roberto. Aí teve um dia que ela estava cantando lá: "O show já terminou, vamos voltar à realidade". Aí eu falei assim: "De quem é essa música, Beth?" Ela: "Não sei". Eu falei: "Você tá gostando?" Ela: "Eu tô adorando". Ó pra Eu ele. falei: "Beth, é de Pegou no Roberto". pulo. "Não sabia". Aí ela pra mim: "Não sabia". Aí outro dia ela estava falando sério, entre nós 2. Falei: "Beth, música linda. Sabe de quem é essa música?" "Não, é de Roberto". Eu só sei que eu já computei umas 8 que eu pego ela no flagra. Que você pegou, Que né? eu peguei. Aí ela Ela canta. falou assim pra mim: "Tá bom, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa, eu gosto". É porque eu não conhecia. Eu falei: "Você faltava ser apresentada". Só isso que faltava, Realmente. né. E Roberto tá em tudo. Ele é um grande compositor e marca até nas vozes de outros artistas, né? Muito. Então tem gente que não sabe que as músicas Não tem por exemplo, noção. ela deve ter ouvido na voz de Simone Mendes, Gal Costa, Com e aí certeza. não sabe, né. Que Mas eu acho muito Roberto. legal isso. Mas o Roberto é tão incrível, e Erasmo também, né, foi a parceria dos 2, que Maria Bethânia tem um CD exclusivo de cantando Roberto. É. E tem um que Elas Cantam Roberto, Aham, que também é um primor, que aham. Marília Pêra, né, canta As Curvas da Estrada de Santos, né. Então, assim, as pessoas têm que redescobrir o Roberto, né, porque pode até dizer que não gosta, mas sem conhecer não dá para dizer que não gosta. Você não posso dizer: "Ah, eu não gosto de nhoque". Prova nhoque, Como se nhoque você primeiro. come nhoque primeiro, depois você diz É. sim ou não. E essa música que aqui eu queria levantar um pouquinho, que é o Baby Baby, que você diz que não gosta, eu acho fofa. É, ela é fofinha. Eu acho que ela fez você repensar a música pelo pedido, Aham. né, que foi feito, e eu queria, porque assim, Baby Baby traz uma coisa que é o amor além do prazer, É. que é um Isso sentimento esse é o real profundo. a história da música. É o real, porque assim, a gente sempre que fala de amor, a gente pensa sempre nessa coisa do amor carnal, É. né, como se fosse é uma coisa óbvia, Uhum. mas Baby Baby fala de que tem coisas além disso, que É. o amor vai além disso. Eu acho ela lindinha, você tá com preconceito com sua música. Eu vou tirar esse preconceito por causa de Então, você. vamos ouvir Baby Vamos lá. Baby.
Quando você tá, tudo acontece. Quando eu realizo dentro da minha cabeça. Quando tu passa, sabe que teu toque fala mais que 1000 palavras. E as palavras que me tocam só são vindas de você. Quando chega a noite me pego querendo. Teu gesto pequeno é tão grande quando só nós dois. Tenho medo de ser mais um sonho lindo que não seja algo de se repetir depois. Baby, tenho tanta vontade de você, mas baby, não quero que seja só por prazer, baby. Tenho tanta vontade de você, mas baby, te quero tanto até depois do prazer. Baby, 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 baby. Baby, baby, não quero que seja só por prazer. Você não acha isso profundo? Eu acho, É um amor além do eu acho, prazer. eu acho. Eu acho que o amor verdadeiro, ele fica além do É, prazer, né? eu Passa a acho. paixão e ele fica, Também né? acho. Com revivals da paixão. De vez em Aham. quando a gente reativa a paixão, né? Meu querido, a gente está chegando ao fim. Sou tão rápido. Mas antes a gente tem aquele momento pipinho. Agora é aquele momento que é livre associação. O que vier na sua cabeça, você devolve. E no final, como a gente sempre acaba com um pensamento ou uma frase, eu não acho justo um cantor, um compositor, acabar com um pensamento e não acabar com uma música. Claro. Então, vai ser a música que fala ao seu coração, aquela que você quiser. A gente não sabe, não está programado aqui. Que você quiser, Tá. tá? Mas antes, a gente vai fazer aquele ping-pong. Amor. Eu acho que é decisivo, um fator decisivo para a vida. Em todos os âmbitos. Em todos os sentidos. Acho que é o que mais mexe, né? Tem algo que mexe com a economia do mundo e o que mexe com o povo é o amor. Sempre, né? Gente, tira uma foto dele nessa posição, ele tá quase namorando o violão, tá lindo isso. Olha que coisa Vou poética, gravar. vai fica aí. Olha essa pose aqui, gente. Isso é quase uma relação sexual Você sabe que você de falou amor, isso de a pro meu sanfoneiro uma vez, e aí ele morreu de vergonha, porque ele não sabe, ele não tem às vezes para sacar a palavra, assim, o real sentido que você quer falar, ele ficou morto de vergonha no show do Rio, Aham. no São Lá Botafogo ano passado, você falou: "Você tem uma relação sexual com essa Com sanfona", essa e eu sanfona. concordo Gente, isso é um perfeitamente. Ele elogio. ficou morto de Orlando, então, é que ela quis dizer, e ele Imagine não um sabia. Orlando que é lindo. Eu falei que é como se fosse o corpo, um corpo, que respeitosamente ele tocava e dava E som. transcende, né, eu acho que é isso, né, o fato de você transcender o encontro do instrumento com a pessoa, O instrumento é uma faz uma extensão da pessoa, fusão. né. É. Então 2, acolhimento. Acolhimento, eu acho que tá na família, sabe. Acho que você encontra acolhimento, tem gente que encontra em várias coisas, né. Eu encontro, para além da música, que eu acho que nem tudo é música, acho que família são as pessoas que lhe amam. E a família nem é só sobre sangue, né. Sim, É puramente sobre afeto, sobre quem você ama e tem uma troca, recíproca, generosa. Então, um eu porto acho que seguro. é isso, né, um porto seguro em alguém, e existe. 3, liberdade.
Ai, liberdade. Eu acho que liberdade para todo mundo hoje é é uma coisa muito restringida, né, muito tirada de muita gente o tempo inteiro, de todo mundo, em vários aspectozinhos aí da vida, mas eu acho que é imprescindível. Se eu pudesse definir uma palavra, né, não dá para se viver sem liberdade. E nem é falando sobre o corpo físico, né. Liberdade a gente tem, a gente pode ir ali e sair para algum lugar. Mas eu acho que internamente, sobre suas crenças, sobre seus gostos, sobre suas orientações, sobre tudo, eu acho que liberdade é uma porta para todo mundo. Pelo que você está falando, é ser fiel a si? Com certeza, Seria sabe. uma autofidelidade. Uma autofidelidade, sem que você se esquive por conta do exterior, sabe. Entendi. Eu acho que é Ser isso. fiel a si mesmo, Assim, né. 4, complete a frase: cantar é. viver. Eu não vivo sem. Resumiu tudo. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria, o que você faria com ele? Qualquer, tá? Qualquer. E eu não tenho essas pretensões, é difícil responder, eu teria que pensar, Uhum. porque eu não consigo ter, com precisão, assim, o que eu queria. Às vezes tem gente que fala: "Ah, e aí no passado", eu não mudo o passado, não mudaria, jamais. Você não mexeria na curva do tempo. Não, não mexeria. Eu acho que se eu tivesse um superpoder, realmente seria pra mudar algo à minha volta, assim, que me incomoda, que, sei lá, que ofende o mundo de alguma maneira. Eu acho que é isso, nada pra mim, eu acho, que eu não Seria de consigo fator pensar. de soma para os outros. É isso, porque eu não consigo pensar pra mim, Uhum. essas coisas assim ainda. Perfeito. 6, felicidade. Ai, eu acho que a felicidade tá na realização, sabia? Porque, eh, eu sou uma pessoa muito nova e eu me encontro agora é o lance do encontro mesmo, de você ser feliz quando algo se realiza. Seja de um sonho, uma materialização de algo, uma compra. No meu caso, eu fico muito feliz, eu fico fora de mim quando eu realizo um sonho dentro da música. E eu fico feliz e eu digo: "O que me deixa mais feliz que isso?" E não há. Então eu acho que a felicidade pra mim mora na realização. Eu nunca vou mudar esse meu conceito, talvez eu mude lá, mas pra mim hoje a felicidade tá na realização. E ela tem uma pulsação, você Tem, sabe porque quando ela com a está rea tem, presente. eu sinto, porque com a realização, eu sinto várias outras coisas. Então eu acho que a realização é a porta, assim, da felicidade mesmo. Perfeito. Na matemática do amor, quem é você? É o que soma, subtrai, multiplica, divide? Olha, eu somo. Eu somo, viu? Olha, vou dizer, eu somo. Somo, mas sou muito subtraída. Mas quem tem muito a dar, Sempre tem muito a acaba perder tem também. muito a perder, mas é É. proporção, né, Sim. proporção, né, mas vale a pena. Vai. Eh, se o mundo acabasse amanhã, o que que Kaique faria hoje? Acabaria para todo mundo, tá? Pô, eu acho que eu sujaria meu nome e comprava um apartamento. Porque acho que a minha maior ambição hoje Fazia uma dívida. uma dívida, eu vou morrer amanhã, vai todo mundo morrer também. Uhum, Até as empresas de crédito não vão mais existir. uhum. Compraria o meu apartamento e morreria no dia seguinte. Dentro dele, do jeitinho que Do meu você jeitinho, eu acho planejou. que eu sujaria super o meu nome pra isso. Perfeito. Teria essa ousadia. Teria essa ousadia. 9, uma saudade. Saudade. Eu acho que da minha criança. Eu acho não, eu tenho certeza, da minha criança. Porque eu fui uma criança muito feliz, Que legal. muito. Não tive uma infância triste, oprimida. Tive uma infância muito cheia de liberdade. E dentro da infância, muita realização. Eu acho que a gente foi criado no Nordeste, né, interior de Pernambuco, eu acho que é onde tudo acontece. Você tira ali o puro suco da infância, está ali. Não que em outros lugares não exista, mas a minha infância foi assim, então eu só posso falar da minha.
Com certeza. Então eu sinto saudade muito da minha criança, dos meus tempos de ensino médio, de ensino fundamental, os tempos que eu era colocado para fora da sala. Você era colocado para Eu fora? era super. Não consigo imaginar isso, mas por quê? Mas aí é Detalhe. que tá. Hum. Bia, eu vou me expor. Não tem o menor problema. Eu Sabe acho por que a essa quê? altura você já é um adulto. É porque hoje gente, eu tenho 23 anos, tá? Isso era quando eu tinha uns 14. Claro, foi muito tempo, uma Muito, década. há 10 anos atrás. Uma década. A minha mãe vivia na escola, porque ela era chamada o tempo inteiro. Então, assim, meus 2 irmãos davam muito trabalho com namoro, né? Cássio? Dava muito. Era muito chamado, né? Tipo assim, ah, tá namorando com fulano, não é tempo ainda. E aí minha mãe nunca deixou. Eu, com namoro, eu dava trabalho ao professor. Você queria A, brincar. a cadeira que eu me enfiava era desse tamanho. Eu ainda sou pequeno, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu era menor. E aí eu entrava no meio da aula, saía por debaixo das cadeiras. Eu ficava, a diretora me trancava na sala de castigo, eu saía pela brechinha do portão minúscula. Quando ela voltava, tava o canto mais limpo. Então, assim, até eu terminar a escola, eu era outra pessoa. Eu era tranquilinho, eu era educadinho, tá? Minha mãe sempre me Não, educou. você era Eu era agitado. inquieto, mas você era Eu educado. só tô falando do contraponto, porque hoje eu não sou mais isso, sabe? Hoje o povo fala, você é tão calminho. Esses dias eu tava gravando, a menina falou, tu é tão calmo, tu não Há fala nada. controvérsias. Eu disse, olha, então, é hoje, né? Então, assim, eu sinto falta da irreverência que a infância proporciona, né? Enquanto criança, você tem uma liberdade ali pra ser, principalmente quando tá formando sua personalidade. Então, eu acho que era assim, Mas engraçado, eu consigo ver em alguns momentos quando você está feliz, essa criança inquieta. Ela tá ali doida para se soltar. Ela tá ali quase clamando. E eu tenho notado, nesse pouco tempo que eu te conheço, você tem permitido que essa criança, esteja mais presente na Sim, tua vida. sim, e mais do que nunca, viu? Porque tem Tenho coisas que notado quando isso. criança eh, a gente censura muito, Uhum. né. A gente não deixa que aquilo fale, que a gente se entenda. E eu acho que quando adulto, a gente sabe reconhecer onde aquela criança Isso. saberia atuar. E aí hoje eu tenho mais maturidade, mais propriedade para falar isso, E também não dizer vai que você tem mais maturidade para receber essa criança com claro, carinho. exatamente O isso. que que você diria hoje para essa criança? Ah, eu diria que nem é tudo isso. Eu diria: "Vai com calma, vai acontecer e você vai ser feliz". Perfeito. E agora, décimo, a gente sempre pede uma frase, um pensamento, mas eu acho que pedir isso para um cantor não é legal. Por favor, não. Vai me colocar numa fria. Não, não. Então vamos lá. Eu queria que você cantasse uma música que. Sabe aquela música que se você tivesse que ouvir uma música pro resto da vida, você ouviria esta música? Qual Sim. seria? Coração do Estudante, de Milton Nascimento. Tá, então vamos lá. Coração de Estudante. E a gente falando da sua criança, foi um É. estudante Um rebelde, que faz todo estudante. sentido. Pronto. Agora eu acabei de entender o Kaique. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminhando pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seus destinos. Seu sorriso de menino, quantas
vezes se esconder, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor, e frutos, coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, toma conta da amizade, alegria e muito sonho, espalhadas no caminho, verde planta e sentimento, folha, coração, juventude e fé. Muito obrigada. Meu amor, muito, muito, muito obrigado. Você sabe que essa música me lembra um momento muito feliz da minha vida. Início da década de 1980, e a gente tinha uma esperança imensa que a nova política fizesse um novo país. Eu acho que esse sonho não se realizou, mas eu acho que continua sendo um hino de quem acredita Sem que um dúvida. dia vai se realizar. Sem dúvida. Então, obrigada por você me trazer essa lembrança, que é uma lembrança linda demais. Essa é a música da minha vida. É linda mesmo. E mobilizou um país inteiro, inteiro de quem acreditava mesmo. Mas eu acho que você pode ressuscitar esse espírito. Muito obrigado. Agora eu queria que você usasse aquela câmera lá para deixar todos os seus recados, onde te acha, eh, a sua agenda de shows, tá tudo ali. Então, em qualquer lugar, de qualquer plataforma, pesquisando Kaique Souza, você vai encontrar. Eu sou Kaique Souza, estive aqui mais uma vez com essa pessoa que mora no meu coração há muito tempo. E parece que eu que vou falar que é de outra vida. A minha admiração por ela é gigantesca, só aumenta a cada dia. E estamos com outro projeto, vai vir álbum, é o meu primeiro álbum, está em produção, fase final, inclusive, logo após turnê. E você encontra informações de agenda, show, também no meu Instagram, minhas redes no geral. Kaique com K. Kaique Souza, Caike Souza com Isso Z. mesmo. Souza com Z. Obrigada. Muito, muito obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People Sarau, porque a gente acredita realmente que a arte e a cultura também são uma forma de terapia. Hoje foi com esse maravilhoso que vocês já conheciam do Pod People. Mas hoje a gente traz no Sarau, porque ele pôde cantar, pôde ver e trazer lembranças, ou então suscitar em vocês sentimentos profundos. No mundo raso, a gente poder ouvir Kaique Souza e adentrar na profundeza dos nossos sentimentos é um privilégio. Muito obrigado e até o próximo Pod People Sarau.